A ressurreição de Lázaro é um evento marcante na narrativa bíblica, registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos explorar essa passagem e extrair alguns ensinamentos relevantes para a era atual. Era um dia de tristeza em Betânia. Lázaro, amigo de Jesus, estava doente, e suas irmãs, Marta e Maria, enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11, 3. Olá, este é o canal Hercílio 777, sejam bem-vindos. Ao receber a notícia, Jesus permaneceu mais 2 dias no lugar em que estava. Ele explicou que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. João 11, 4. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido e sido sepultado por 4 dias. Marta expressou sua fé em Jesus, dizendo que, mesmo agora, Deus atenderia seus pedidos. Jesus respondeu com uma declaração poderosa: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Jesus pediu que removessem a pedra do túmulo de Lázaro, e mesmo diante da preocupação de Marta, ele afirmou: Se você crer, verá a glória de Deus. João 11, 40. Então, Jesus clamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. João 11, 43. E o homem que estivera morto saiu do túmulo, envolto em faixas, testemunhando o poder ressurreto do Filho de Deus. O contexto dessa narrativa oferece vários ensinamentos para a era atual. Às vezes, Deus age de maneiras que não compreendemos imediatamente. Jesus esperou antes de ir a Betânia, e isso ilustra que o timing de Deus é perfeito, mesmo que não o entendamos no momento. Marta e Maria expressaram fé mesmo em meio à morte de Lázaro. Jesus, ao dizer que é a ressurreição e a vida, nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a fé pode transformar situações desesperadoras. Jesus afirmou que a doença e a morte de Lázaro seriam para a glória de Deus. Isso sugere que mesmo nas situações mais sombrias, Deus pode manifestar sua glória de maneiras que não podemos prever. A ressurreição de Lázaro é um poderoso lembrete de que Jesus tem autoridade sobre a morte. Ele é a fonte da vida eterna, e aqueles que creem nele experimentarão a vida mesmo além da morte física. Esses ensinamentos transcendem o contexto histórico e continuam a oferecer esperança e inspiração para aqueles que enfrentam desafios na era atual. A mensagem central é que em Jesus encontramos a vida em sua plenitude, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. A Bíblia aborda a morte de várias maneiras, e a esperança cristã em relação a esse tema está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos sobre a vida eterna e a ressurreição. Vamos explorar alguns aspectos desses ensinamentos. A Bíblia reconhece a morte como uma realidade inevitável para todos os seres humanos. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A morte é apresentada como uma consequência do pecado humano. Romanos 6:23 afirma: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A esperança cristã é fundamentada na promessa da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 20 e 22, Paulo escreve: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
porque assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Jesus Cristo trouxe esperança à humanidade, oferecendo a promessa da vida eterna. Em João 11, 25, 26, Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Paulo declara a vitória sobre a morte em 1 Coríntios 15, 54, 55. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A Bíblia fala da esperança da reunião dos crentes com seus entes queridos que morreram na fé. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo descreve a segunda vinda de Cristo, quando os crentes serão reunidos com Ele e com aqueles que já faleceram. Esses ensinamentos oferecem uma base sólida para a esperança cristã diante da morte. A crença na ressurreição e na vida eterna em Cristo traz consolo e encorajamento, fornecendo uma perspectiva de redenção e reconciliação além da morte física. A mensagem central é que, em Cristo, a morte é transformada em vida e a esperança perdura além das fronteiras da mortalidade. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, se não for inscrito, dê um like para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificações e comente. Seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo.